tudo bem? Hoje teremos uma live com a doutora Camila Prestes, de Curitiba. Eu só tô esperando ela entrar. Vai ser tudo sobre cirurgia íntima. Oi, doutora Camila, tudo bem? Olá, tudo bem, Mari? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite para participar da live aqui na página. Eu queria que a doutora se apresentasse para as meninas que não te conhecem aqui, de onde a doutora é. Então... Mari, então eu que agradeço o convite. Meu nome é Camila Prestes, eu sou médica, especialista em ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica. A endoscopia ginecológica é aquela cirurgia que é realizada por vídeo e entra a videolaparoscopia e a videoesteroscopia. E quando eu fiz essa outra especialização, eu me apaixonei também pela cirurgia íntima feminina. E aí, nesses últimos 15 anos, que é mais ou menos esse período que eu já faço as cirurgias, eu tenho me dedicado muito para todos os procedimentos que envolvem a vulva e a vagina da mulher. Uhum. Então, doutora, eu vou dar início às perguntas. As meninas podem estar enviando também durante a live na caixinha de perguntas que tem uma interrogação e também ali pelos comentários. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Como é feita a redução do monte de Vênus? Na realidade, Mari, olha só como que a gente podia começar. A grande maioria das mulheres, elas já ouviram falar das cirurgias ginecológicas ou das cirurgias íntimas. O que acontece, Mari, é que assim, que é uma cirurgia muito rodeada de tabus, que muitas mulheres elas não comentam com as amigas, muitas mulheres elas não comentam até mesmo com os próprios ginecologistas ou com os cirurgiões plásticos sobre a intenção, o desejo, a vontade de fazer essa cirurgia. O que acontece, Mari, é que assim, ó, na ginecologia, assim como na cirurgia plástica, não existe um padrão estético de vulva. Então, assim, cada mulher tem uma própria vulva, tem os próprios seios, o próprio nariz. Só que muitas mulheres acabam até mesmo criticando outras mulheres por quererem fazer essa cirurgia ou por se interessarem por esse assunto. O que acontece é que hoje a gente vê uma crescente aí na questão da ginecologia e até mesmo na questão da medicina, e não só nisso, mas em toda a questão que envolve o autoconhecimento feminino, a questão de aceitação. Então, o que seria muito interessante a gente frisar hoje para todas as meninas aqui, que o mais importante, não existe um padrão estético de vulva, não existe o que é considerado ou não uma vulva bonita ou uma vulva de acordo com os padrões que a sociedade tenta impor ou colocar ali para essas mulheres. O que acontece, Mari, é que assim, ó, existem muitas vulvas que podem sim trazer algum desconforto para a mulher. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar com essa vulva aqui. A gente mostrando vai ficar bem mais fácil de entender. Eu acho que se você desativar, Mari, um pouquinho os comentários, vai ficar mais fácil. Então, o que é importante a gente mostrar? Essa região aqui de fora chama vulva. E vagina é o canal vaginal. Muitas pessoas confundem isso. Então, a gente vai usar essa terminologia aqui. Vulva, região externa, canal vaginal ou vagina, região interna. Então, a gente tem o quê? Aqui seria a coxa, aqui a virilha, aqui são os grandes lábios ou lábios externos, os pequenos lábios ou lábios internos. Até tem mudado um pouco essa nomenclatura, porque na teoria, isso aqui chama lábios, os pequenos lábios. Só que o que acontece? Em algumas mulheres, os pequenos lábios, eles são realmente bem maiores que os grandes lábios. Então, só essa nomenclatura, quando a mulher já fala pequenos lábios, ela subentende que essa região aqui teria que ser pequena e essa região aqui um pouco maior. Então, o que acontece? Então, grandes lábios ou lábios externos, pequenos lábios ou lábios internos. Aqui é a região do prepúcio do clitóris ou região do capuz. E aqui embaixo fica o clitóris. A gente pode fazer cirurgia em todas essas regiões. Tem como a gente fazer a redução dos grandes lábios
Nesse momento, seriam aquelas mulheres que já eram obesas, fizeram cirurgias bariátricas, que perdem ali uma grande quantidade de gordura, e essa região aqui, Mari, vai ficar muito flácida. E essa flacidez vai deixar ela incomodada. Então, a gente pode fazer uma incisão aqui, numa linha mais interna, para que fique com uma cicatriz totalmente imperceptível. Só que tem algumas mulheres que já nascem ou ao longo do desenvolvimento sexual, ao longo do desenvolvimento hormonal, os lábios internos ou os pequenos lábios, eles ficam realmente muito grandes. A ponto de ter aqui, ó, excesso de mucosa em torno de 3, 4, 5 centímetros. E esse excesso de mucosa, ele pode deixar um pouco desconfortável na hora de vestir uma roupa justa, na hora de colocar um biquíni, um maiô, quando vai colocar uma roupa justa para ir fazer uma atividade física. Na calça jeans pode incomodar. E algumas mulheres, elas sentem dor durante o contato sexual porque esse excesso de mucosa fica incomodando. E é muito importante a gente lembrar que quando a mulher vai envelhecendo, esses pequenos lábios, eles também podem ficar muito ressecados. E esse ressecamento pode causar desconforto, irritação, coceira, acúmulo de fungos, bactérias ou até mesmo de secreção e pode propiciar o desenvolvimento de algumas infecções. Entendeu? E aí o que acontece? Porque o que eu vejo? Eu vejo muitas mulheres criticando outras mulheres por procurarem a cirurgia íntima. Então, o que é importante? Olha só a diferença dessa. Aquela ali a gente viu que os pequenos lábios ou lábios internos eram bem maiores aqui em cima. Essa daqui já é mais proeminente aqui embaixo. E ela já é mais gordinha aqui nos grandes lábios. Ó como o clitóris dessa aqui é mais alongado. Conseguiu ver a diferença? Tem essa outra aqui, ó, que o que seria? Acontece aqui, ó, tem uma irregularidade entre um lábio e outro, o que é totalmente dentro da normalidade. Então, nós não estamos aqui falando que as mulheres precisam deixar esses lábios aqui pequenos. A cirurgia para a correção desses lábios é indicado para aquelas mulheres que sentem incomodadas. E tem muitas, Mari, que elas chegam para mim e falam assim, doutora, eu fico muito incomodada porque quando eu fico em pé, fica um excesso de pele. Às vezes, Mari, a mulher ali em pé fica mais ou menos 2, 3, 4. No final do ano passado, eu fiz uma cirurgia que ela tinha 5 centímetros de pele, 5 centímetros de mucosa. Então, para algumas mulheres, realmente é muito significativo a gente fazer a correção desse excesso de pele. Então, não é que seja uma questão de ter ali a questão visual. Pode sim também, né? Se ela chega para mim e fala, doutor, eu quero fazer essa cirurgia porque esteticamente está me incomodando, ela tem total direito de fazer e a gente vai fazer ali para que fique de uma forma totalmente harmoniosa. Fazendo o quê? O ajuste, né? Então, isso é tudo muito individual. A gente precisa levar em consideração o tamanho dos grandes lábios, o tamanho dos pequenos lábios. O que chama atenção também, Mari, tem algumas mulheres que aqui, ó, essa daqui eu vou mostrar mais de perto, ó. Aqui é o clitóris. Essa região aqui, ela chama capuz ou prepúcio do clitóris. Muitas mulheres têm essa pele aqui, essa mucosa em excesso. E esse excesso de mucosa em cima do clitóris pode atrapalhar delas conseguirem ter orgasmo. Quando o ginecologista vai fazer o exame ginecológico, ele deve ficar muito atento, sempre questionar se ela tem ou não facilidade de chegar ao orgasmo. E mulheres com dificuldade de ter o orgasmo, é sempre muito importante observar se ela não tem excesso. Então, quando a gente vai ali junto com a paciente mostrar, então, por exemplo, a paciente vai lá no meu consultório, ela mostrou ali o desejo em fazer a cirurgia, eu coloco um espelho e mostro todas as possibilidades que a gente tem para deixar ela, para orientar essa mulher, para ela saber mais ou menos como que vai ser o resultado final. Então, é muito improvável que a gente mostre vulvas para comparação, porque cada vulva é única.
Então, muitas vezes eu vejo, né, sigo você ali um tempo e as mulheres mostrando os seios, o formato da prótese, que a prótese mais elevada, tal. O que acontece? Na vulva, não tem como uma paciente chegar para mim e falar assim, doutor, eu quero a minha vulva desse jeito, colocada com 300 ml, igual tem ali a questão da prótese, né? Então, a gente precisa ali com o espelhinho e mostrando, avaliando e mostrando para ela. Então, algumas mulheres a gente vai fazer só ressecção do excesso dos grandes lábios. Algumas outras a gente pode fazer a ressecção aqui parcial na lateral. E outras a gente pode fazer a ressecção aqui nessa região um pouco mais acima do clitóris. Isso vai depender muito realmente da anatomia de cada mulher. E para você ter ideia, Mari, tem mulheres que, olha essa daqui não tem quase nada de grandes lábios, tá vendo? De pequenos lábios. Uhum. Para você ver como é tudo muito individual. A cirurgia que você falou ali, da remoção do excesso do Monte de Vênus, não foi? Que você tinha perguntado? O que acontece? Muitas mulheres têm um acúmulo de gordura aqui nessa região, que seria em cima mais ou menos ali do nosso ossinho. Quando a gente palpa, a gente sente ali o osso. Tem alguns médicos que fazem a lipoaspiração. Geralmente, a lipoaspiração tem alguns ginecologistas que fazem, mas a grande maioria realmente é realizada por cirurgiões plásticos. E muitas vezes essas pacientes, elas podem retirar o excesso de gordura dessa região e o cirurgião, ele pode já estar aplicando aqui nos grandes lábios para deixar aqui um pouquinho mais volumoso. Então, ela pode fazer em conjunto. Inclusive, quando ela vai ser submetida a uma cirurgia de lipoaspiração, o médico pode fazer a lipoaspiração e, ao mesmo tempo, já colocar um pouquinho de gordura aqui nessa região para deixar um pouquinho mais volumoso. Só que, Mari, não fica igual o lábio, né? Muita gente tem a impressão de que se fizer um preenchimento, seja com gordura ou com ácido hialurônico, de que vai ficar como se fosse o lábio, como se fosse a boca. E não fica. Ela vai fazer com que fique mais volumosa. Então, seria essa região aqui, ó. Fica mais fofinha, mais gordinha na realidade, porque realmente ali vai ficando muito flácido. Uhum. Em relação à dor, como que é o pós-cirúrgico dessa cirurgia? O que acontece? A cirurgia, eu faço, por exemplo, as cirurgias aqui em Curitiba, eu faço numa clínica que a grande maioria das cirurgias são cirurgias plásticas. Então, essa cirurgia a gente não precisa fazer como internamento, elas fazem como cirurgia ambulatorial. Ela vai passar em uma avaliação com o anestesista e o anestesista vai definir ali qual vai ser o tipo de cirurgia, de anestesia. Alguns médicos preferem fazer sedação e anestesia local e outros médicos preferem fazer com RAC, só que é uma quantidade bem menor de anestésico. Então, a RAC que eles fazem vai durar mais ou menos 1 hora e meia. E aí, depois, mais ou menos de 3 horas da cirurgia, a paciente já recebe alta. Quando ela é submetida à sedação com anestésico local, a paciente vai sentir um pouco mais de dor e, geralmente, logo depois que ela sai do centro cirúrgico, ela já está sentindo uma sensação maior de queimação e um desconforto. Quando o anestesista escolhe a RAC, ela vai ter um prolongamento do período sem dor. Então, ela consegue ficar melhor. Então, por exemplo, como eu sempre faço no mesmo hospital, os anestesistas já me conhecem e eles sabem que a minha preferência é pela RAC. Então, por quê? Porque quando a gente tem que fazer anestesia local, a gente, dependendo da quantidade de mucosa que vai fazer a ressecção, eu tenho que aplicar muito anestésico. Claro que o anestésico é diluído, mas eu aplico um volume grande. E esse volume, no meu ponto de vista, modifica um pouco da anatomia, porque eu gosto de fazer bem milimétrico. Eu sou bem perfeccionista para vulva e para medidas e tudo mais. Então, por uma opção, eu já conversei com os anestesistas, eles fazem a RAC e aí eu consigo ter um parâmetro muito melhor para fazer a ressecção.
Quando a paciente faz a cirurgia, por exemplo, se eu fizer a cirurgia numa sexta-feira, eu faço 8 horas da manhã, meio-dia ela vai para casa, ela fica ali sexta, sábado e domingo, fazendo compressa com chá de camomila. Então, até tem uma técnica dela colocar ela, sabe o protetor diário? O absorventezinho fino, eu ensino elas a fazerem um chá com camomila e ela molha bem esse absorvente com o chá de camomila, deixa no freezer e ele vai congelar. E aí a gente pede para a paciente fazer compressa com absorvente umedecido com o chá de camomila, porque o chá de camomila ele ajuda no processo de anti-inflamatório. E aí a paciente já consegue, além de ter esse efeito inflamatório, melhorar também a questão da dor e do edema, evitando até mesmo que tenha ali um pequeno hematoma. E a dor, Mari, é totalmente individual. Tem algumas pacientes que realmente elas vão apresentar um quadro mais intenso de dor, mas elas vão estar tomando anti-inflamatório, analgésico. E a grande maioria relata que não dói nada, absolutamente nada. O que acontece é que, como essa região é muito sensível, é como se fosse o nosso lábio, nossa boca. Qualquer corte ou quando a gente bate, fica muito inchado. Então, é uma cirurgia que nos primeiros dias vai ficar bem inchada. E o que vai acabar acontecendo é que vai ficar mais incômodo, mas não dolorido, entendeu? Então, ela vai ter o incômodo de estar inchada. O que eu sempre falo, até uma das funções dos pequenos lábios é fazer o direcionamento da urina para dentro no vaso sanitário, né? Quando ela está urinando. É muito comum de acontecer nos primeiros dias da urina ficar saindo toda em jatos de forma descoordenada. E depois a mucosa ali, ela vai se adaptando e o jato vai ficando certinho de novo. Geralmente, ela faz ali, então, na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, ela fica mais tranquila em casa, fazendo repouso, com uma roupa bem confortável, de preferência totalmente sem calcinha, só com uma calça larga. E a gente, na segunda-feira, eu já libero para trabalho. Então, ela pode trabalhar normal. Se é uma estudante, ela pode ir para a faculdade ou para a escola. E o que eu oriento são 10 dias sem atividade física e mais ou menos em torno de 30, 40 dias sem contato sexual. Então, essas questões, tanto da avaliação física, de voltar à atividade física, quanto ali o retorno das relações sexuais, vai depender muito também de como está a cicatrização e em relação aos pontos. Porque tem muitas pacientes que a gente faz o ponto intradérmico com um fio que o corpo absorve. Então, muitas vezes não é necessário retirar os pontos. Em algumas vezes, quando ela tem um grande excesso de mucosa, eu faço o intradérmico e eu faço uns pontinhos mais para suporte. E aí ela já, em torno de 7 dias, eu já tiro esses pontinhos. E se já estiver bem cicatrizado, já volta ele para atividade física. E a relação sexual, realmente, a média é de 30 dias. Mas a primeira relação, elas referem até que pode sentir um pouquinho mais de dor, só que já é uma dor mais psicológica, já é uma dor mais de medo, que vai doer, mas não necessariamente que vai doer. E outra dúvida, Mari, é que assim, ó, a grande questão disso tudo é que elas acham que vai diminuir a sensibilidade na hora do sexo, que talvez vai diminuir o prazer. E na realidade não modifica nada. Por quê? Porque a gente não vai mexer no clitóris, a gente vai estar mexendo no excesso de pele que tem ali nos lábios internos. E já que eu falei em clitóris, tem também, Mari, a possibilidade das mulheres que têm o clitóris muito grande de fazer a ressecção parcial desse excesso de volume. E geralmente, para que ele fique ali grande, no caso, geralmente são mulheres que utilizaram algum produto anabolizante. Porque, ó, em 15 anos de formada, eu nunca atendi, nunca presenciei e nunca operei nenhuma mulher que tivesse com um clitóris muito grande sem ter utilizado algum anabolizante. Então, geralmente os clitóris, eles têm o tamanho normal, ali no tamanho mais ou menos da pontinha do dedo, do tamanho de uma ervilha.
Só que tem muitas mulheres, principalmente atualmente, que elas usam muito anabolizantes. Claro que vai depender muito de cada paciente, do que usou, mas tem clitóris que passam de 5 centímetros. E quando passa de 5 centímetros, aí sim tem vários profissionais que fazem também a ressecção parcial do clitóris. Até na terça-feira, na próxima terça-feira, eu vou fazer uma live com uma colega ginecologista que ela é especialista em fazer cirurgias no clitóris, principalmente para essas mulheres que estão utilizando algum tipo de anabolismo, tá? Então, o que que acontece? Quando faz a ressecção desse excesso aqui, ó, se quem estiver assistindo depois dá uma apertadinha, aqui a gente não tem prazer nessa região. O prazer, o orgasmo, a questão vai ser do clitóris. E o clitóris, para você ter ideia, Mari, ele tem 8.000 terminações nervosas. Então, ele vem aqui, onde é a pontinha que é visível, chama glande do clitóris, que é como se fosse a glande do pênis. Então, ele vem um pouquinho mais aqui para cima e geralmente ali onde tem o nosso ossinho, ele desce em formato de V e vai aqui para as laterais da vagina. Então, o que dá o prazer para a mulher no toque interno aqui é o corpo do clitóris, mas não é essa pele que fica. Então, não vai diferenciar em nada, não vai alterar em nada a questão do prazer, da sensibilidade e da mulher atingir o orgasmo se ela fizer essa ressecção de pele. Uhum. Em relação, as meninas perguntaram também sobre se pode fazer cirurgia para corrigir o ânus junto, a aparência do ânus. Isso, na realidade, o que acontece, então, assim, ó, essa geralmente é uma cirurgia realizada pelo coloproctologista, que é um médico especialista no intestino, na região anal. Quando tem necessidade de fazer, seja por hemorroidas, plicoma, aí geralmente a gente faz a cirurgia em conjunto, né? A gente faz a parte vaginal e o coloprocto faz ali a correção, ou seja, do plicoma ou da hemorroida. O que acontece também, Mari, é que assim, ó, hoje, muitas mulheres com o processo natural de envelhecimento, mulheres que estão em menopausa, mulheres que estão no climatério, elas começam a perceber uma diferença interna no canal vaginal. O canal vaginal, ele vai ficando menos elástico e mais flácido. E isso pode causar dor, desconforto. Tem algumas mulheres que falam que na hora do sexo isso pode provocar até os flatos, que é aquele barulho de pum na hora do sexo. Isso tudo é pela flacidez da musculatura ali do canal vaginal. Então, para essas mulheres que têm ali essa alteração do tônus, do pH, a gente tem hoje a indicação do laser vaginal. Então, o laser vaginal, ele vai agir dentro do canal vaginal, melhorando. Desculpa. Melhorando a hidratação, lubrificação, o pH, o tônus. Então, ele deixa o canal vaginal mais elástico, melhorando a relação sexual para a mulher e também para o parceiro. Tem uma outra ponteira que vai agir prevenindo a incontinência urinária. E se a mulher já tem a incontinência urinária, o laser vai tratar. Então, hoje a gente consegue fazer o tratamento de incontinência urinária sem estar precisando fazer cirurgia dentro do canal vaginal da mulher. Para a mulher é realmente muito, muito, muito bacana essa possibilidade. Porque internamente a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia que é conhecida como colpoperinioplastia anterior, que ali geralmente a gente corrige a fáscia da bexiga, e a colpoperíneo posterior, que geralmente a gente corrige a fáscia ali do ânus. O que acontece? O laser, ele veio para substituir, claro que depende muito de cada caso, mas veio para substituir essas cirurgias que eram feitas com muita frequência antigamente por mulheres, inclusive, que já tinham tido os 2, 3, 4 partos normais. Então, ela pode melhorar o tônus, o pH, ela pode tratar a incontinência urinária. E quando a gente faz a realização do laser na região externa, por exemplo, a gente faz o laser aqui nos grandes lábios,
a gente ativa a produção de colágeno. Assim como a gente ativa na produção do colágeno no rosto, a gente ativa a produção nessa região. Então, os lábios aqui, ó, eles voltam a ter aquele viço, ficar menos flácido. E o que a gente não pode deixar de falar hoje também é que muitas mulheres, elas procuram o tratamento para melhorar a tonalidade. O que a gente sabe que com o envelhecimento, as flutuações hormonais, pós-gestação, essa região ela vai ficando mais escura, principalmente por causa do uso de calças jeans, que ali vai fazendo um contato e vai deixando o excesso de pele morta ali na superfície. Então, o laser, ele pode também fazer o quê? Um processo de renovação dessas células, fazendo com que melhore um pouco a tonalidade. Então, assim, a gente tem que avaliar muito o tom de pele de cada mulher e não quero, ai, doutora, eu quero ficar com a minha vagina, com a minha vulva rosa. Algumas mulheres a gente consegue clarear muito, outras a gente consegue tirar aquele excesso de pele, fazer um processo de renovação dessa pele e aí vem uma pele bem mais parecida ali com a pele das outras regiões do corpo. E para as mulheres, Mari, que não tem possibilidade de fazer o laser na cidade delas não tem, hoje a gente tem à disposição várias manipulações, principalmente que elas podem estar mandando manipular e fazer o uso em casa. Então a gente consegue, tem várias fórmulas específicas para cada fototipo de pele e realmente o resultado é muito significativo. Só que tem algumas que, além de fazer o laser, além de usar os produtos em casa, a gente pode estar aplicando o peeling no consultório, que aí a gente utiliza ácidos que são mais intensos e eles fazem um processo de descamação. Assim como faz no rosto, a gente faz também ali naquela região. E as pacientes ficam super felizes, porque melhora a autoestima. Eu não sei se algumas mulheres já colocaram ali ou não. Tem algumas mulheres que não é a questão da vulva, mas é a questão na virilha. Principalmente quem já teve ali um excesso de peso. A coxa fica passando uma na outra. Ou até mesmo a gente observa na região da virilha uma tonalidade muito mais escura. E isso, para elas ou para algumas, pode ser o fator de querer melhorar. E se ela quer melhorar, tem sim como a gente utilizar esses produtos atualmente. Uhum. Em relação à dor desse peeling, ele também causa dor? Não, é super tranquilo. O laser dentro do canal vaginal é totalmente indolor. Pelo tipo de inervação que tem ali dentro, a gente não sente absolutamente nada. E por fora, algumas mulheres, elas sentem um pouco mais de desconforto. Então, eu sempre peço para chegar uns 20, 30 minutos antes do início da sessão, para que eu passe o anestésico tópico. E aí eu posso fazer com uma frequência alta, que não vai ter problema nenhum, ela não vai sentir nada de dor. E, Mari, não é igual o laser de depilação. É um outro tipo de laser. Tanto é que, por exemplo, ela não pode fazer esse laser com a finalidade de depilação. Esse laser realmente tem indicação ali para estímulo de colágeno e fazer o clareamento. Mas o peeling não dói absolutamente nada. E ela pode aliar a depilação a laser junto com esse laser de clareamento? Geralmente a gente pede para que ela faça todas as sessões do pelo e depois o do clareamento, porque dependendo do laser usado, ele pode sim causar um processo de escurecimento. E aí o laser para clarear seria no momento posterior. Então o ideal é que ela faça todas as sessões e depois a gente pode estar fazendo o laser com a finalidade ali mais estética. Então, quando a paciente ela chega e fala, ai, Camila, eu quero melhorar minha vulva. Então, a gente pode estar fazendo a cirurgia, tanto nos grandes lábios, nos pequenos lábios. A gente pode estar, inclusive, fazendo o quê? Hoje também está muito frequente o uso de preenchedores com principalmente ácido hialurônico. Então, a gente faz ali o ácido hialurônico, ele vai fazer todo o processo de ação ali nesses grandes lábios. A gente pode estar usando também bioestimuladores e fios de PDO.
Isso tudo é mais ou menos, Mari, como se fosse do facial. Então, a grande maioria das coisas utilizadas hoje na face, a gente consegue também utilizar ali para melhora do aspecto da região da vulva. Isso, claro, frisando mais uma vez, naquelas pacientes que se incomodam. Porque como você tem aí, Mari, esse Insta que é totalmente voltado para cirurgia plástica, você percebe que até esses dias eu vi uma moça com um seio maravilhoso que ela pedia indicação de qual prótese colocar e 99% das mulheres falaram: não precisa, o teu seio está maravilhoso. Mas aquilo ali para ela, talvez, não esteja do jeito que ela quer. E na vulva também é essa história. Muitas pessoas falam: ai meu Deus, mas para quê? O que esses médicos estão inventando, fazendo cirurgia, divulgando cirurgia? Ok, mas melhora a autoestima, melhora na hora da relação sexual, melhora dela se olhar no espelho e dela ver que ela tá bacana. Quantas mulheres você vê que falam: ai meu Deus, minha orelha tá... quero melhorar a minha orelha. As pessoas olham e falam: mas não tem nada nessa orelha. Mas ela quer fazer porque aquilo ali vai trazer para ela uma sensação de bem-estar e de autoconfiança, autoestima. E a nossa ideia, então, indicar, na realidade, quando a paciente chega para mim, ela fala: o que você acha? Eu não falo o que eu acho. Eu falo: qual que é a tua perspectiva, qual que é a tua vontade, o que você espera dessa cirurgia? Ai, doutor, eu quero fazer a cirurgia para agradar o meu marido. Jamais, jamais. A cirurgia tem que ser para a paciente, para a autoestima dela, para o bem-estar dela totalmente, entendeu? Então, a gente precisa avaliar muito a queixa dessa paciente. Ela fala: ai, doutor, eu quero fazer porque vou me sentir melhor, eu me olho no espelho, tem esse excesso de mucosa ali que me incomoda. Aí sim, a gente traça juntas ali um processo, um perfil de mais ou menos como que vai ficar após cirurgia. E para ter um resultado ótimo, geralmente é em torno de 45, 60 dias. É mais ou menos cirurgia do nariz. Quanto mais tempo passa após cirurgia, melhor fica o resultado. Uhum. E também é indicado fazer drenagem no pré Então, e no... na realidade, no pré não precisa. No pós, a retenção de líquido local ali e o edema, geralmente ele se desfaz em uma semana. Mas ela pode sim estar fazendo a drenagem ali na região mais da virilha, não drenar a vulva em si. Mas ela pode estar fazendo ali para ajudar nesse processo de absorção, de cicatrização e drenagem do líquido que fica ali em excesso. Uhum. Eu vou fazer agora as perguntinhas que as meninas enviaram aqui, mas a doutora meio que deu uma Já falei quase tudo, né? aula, né? Foi show. Aqui perguntaram: se a pessoa quiser fazer a ninfoplastia com a perina junto, pode ou não pode ser o mesmo médico? Pode. Então, o que ela falou da perineoplastia é isso que eu te falei, que é de fechar um pouquinho o canal vaginal. Essa cirurgia, Mari, era muito, muito, muito realizada até mais ou menos uns 10 anos atrás. Por quê? Antes, muitas mulheres tinham partos normais. E geralmente as mulheres tinham ali 3, 4, 5 filhos de parto normal. E o canal vaginal, realmente, ele ficava mais entreaberto. E aí, o que acontecia? O médico vai lá e faz a cirurgia, abre a face de cima, dá uns pontinhos, a face de baixo, e ele diminui esse canal vaginal, entendeu? Deixando ele mais fechadinho. Só que o que a gente percebe? Que quando a mulher está no processo natural de envelhecimento, esse canal ele vai ficando menos elástico. E ele vai ficando... na hora do sexo, ele não fica mais tão elástico, rugoso e hidratado. Então, hoje, o que a gente indica? Em primeiro lugar, a gente indica o laser para que ela faça essa contratura ali da musculatura e ativação do colágeno. Então, mulheres que tiveram 1, 2 partos, hoje a gente consegue resultados sensacionais com, em média, 3 sessões de laser, para que ela não precise ser submetida à cirurgia. Por quê? Quando ela faz a cirurgia, por exemplo, aos 40 anos, e ela ainda está produzindo níveis ótimos de hormônio, a vagina está recebendo esses níveis hormonais e a vagina ela fica mais elástica. Quando ela faz a cirurgia, no primeiro momento que ficou mais fechadinha,
ela tem uma sensação melhor de que melhorou, que está mais prazeroso. Só que quando ela entra na menopausa, que acaba totalmente a função hormonal dela, cada vez essa vagina vai ficar mais fechada, menos elástica. Então, as mulheres que operaram muito cedo ou que o médico fechou demais, elas começam a ter dor na hora da relação. Em vez de ter prazer, elas não vão ter nada de prazer. Pelo contrário, vai ser dolorido. Dificulta ali para o parceiro e dificulta para ela também. Então, quando a paciente chega e fala, eu quero fazer o períneo, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é quantos partos realmente, como que está o canal vaginal, se realmente for necessário. Aí a gente faz a cirurgia de colpoperinioplastia e com certeza no mesmo momento dá para fazer ali a correção desse excesso de mucosa nos pequenos lábios. Mas também é importante a gente falar, Mari, tem um aparelho hoje que na realidade é uma cadeira chamado Encela. É uma cadeira que a paciente fica sentada, vestida com roupa. Essa cadeira, ela vai emitir ondas eletromagnéticas que vão fazer todo o processo de fortalecimento do assoalho pélvico. Então, ele vai fazer todo o processo de contratura da bacia muscular, no caso da bacia óssea, mas que vai ter ali toda a musculatura que fica interna. Então, vai trabalhar a musculatura que fica ao redor da bexiga e ela serve como tratamento de incontinência urinária. Ela vai fazer todo o processo de contratura ali da musculatura vaginal. Tanto é que hoje, Mari, muitas mulheres com vaginismo, disfunções sexuais, existe um protocolo dessa cadeira só para disfunções sexuais, para melhorar a libido, melhorar o orgasmo, melhorar a lubrificação, melhorar o tônus da vagina na hora do sexo, para evitar os flatos que são o quê? Por exemplo, o canal vaginal está mais largo. Quando o pênis entra e sai, ó, o que que acontece? Ele traz ar e aí ele entrando, ele dá um barulho como se estivesse soltando gases mesmo, sabe? Barulhos de pum. Então, se ela fortalece esse canal, na hora de entrar, ó, não vai entrar ar. Então, não vai ter essa sensação desse barulho. E essa cadeira também fortalece ali da região anal, subindo para as faces, subindo para a coluna, melhorando todo o assoalho pélvico. Então, hoje, para as mulheres que têm incontinência urinária, que apresentam alguma disfunção sexual ou que apenas querem melhorar toda essa questão da bacia óssea ou da bacia muscular ali, do assoalho pélvico, a gente tem também essa cadeira. O que a gente vê hoje, Mari? Tem várias tecnologias voltadas para a região ginecológica feminina. Por isso que a nossa função como ginecologistas é de que cada vez mais essas pacientes tenham acesso à informação, porque muitas vezes elas ficam sofrendo com dor na hora do sexo, com perda de urina. Para você ter ideia, Mari, 60% das mulheres em menopausa, elas têm incontinência urinária. E aí eu falo, Dona Maria, você tem perda de urina? Incontinência urinária? Ela fala, não, doutora, eu não tenho. Eu falo, mas você não perde urina quando você tosse, espirra, levanta peso, faz algum esforço? Elas falam, sim. Isso já é caracterizado como uma incontinência urinária. Claro que não é uma tão intensa, mas se ela tem ali a perda de urina, ela precisa fortalecer esse assoalho pélvico. Então, a gente pode estar fazendo a utilização da cadeira em cela, a gente pode estar fazendo a utilização do laser. Mulheres que não têm esses aparelhos na cidade, elas podem estar fazendo o pompoarismo, que é sensacional. O pompoarismo, aquela técnica de contrair e soltar, contrai e solta. Várias mulheres na internet, elas têm ali, sem custo nenhum, esses programas que as mulheres podem estar em casa assistindo TV ou no trabalho, contrai e solta, que é como se fosse uma ginástica para a musculatura vaginal. E quando a gente começa a ver, aí você fala, caraca, olha quanta coisa que tem para a saúde íntima, que muitas mulheres não conseguem ter acesso a todo esse conhecimento, porque é pouco divulgado, até mesmo entre os médicos. E são detalhes que podem fazer total diferença na vida de uma mulher. Você tem quantos anos, Mari? 7. Aí, é novinha, mas agora imagina as mulheres de 57 que estão assistindo a gente, elas falam, caraca, tem um laser que eu posso fazer um tratamento,
Não tem recuperação cirúrgica, não tem nada. Olha só, o laser, ela vai no consultório, a sessão dura em média 30 minutos. Ela sai de lá, a única coisa que a gente pede para evitar é sexo em torno mais ou menos de 5, 7 dias, dependendo de como foi a intensidade ali do laser. Fora isso, vida 100% normal. Então, ela pode sair de lá, ir direto para o trabalho e seguir a rotina dela absolutamente dentro do normal. E com uma recuperação fantástica e evitando de fazer cirurgia, porque muitas vezes a cirurgia de períneo, ela tem que ficar em casa, afastada das funções no trabalho, ou então evitar sexo durante bastante tempo. E o fato de fazer essa cirurgia local só vai agir localmente, não vai fazer todo esse processo de fortalecimento aí de todo o assoalho pélvico. Uhum. E a cadeira também são sessões? A cadeira, o protocolo são 6 sessões, 2 sessões por semana. O ideal seria que ela fizesse 6 sessões. Então, o tratamento com a cadeira dura em média 3 semanas. E o laser, o ideal é que ela faça uma sessão a cada 30 dias. E o ideal, então, 3 sessões para que ela tenha um resultado melhor. Só que se a paciente chega para mim e fala, Camila, eu quero fazer uma sessão de laser para prevenção, ela pode estar fazendo uma única sessão e depois ela faz uma manutenção uma vez por ano. Assim como a mulher que fez ali 3 sessões do laser, uma a cada 30 dias, ela pode estar voltando uma vez ao ano para fazer a manutenção. Aqui em Curitiba, eu atendo muitas mulheres de outras cidades, principalmente do interior de Santa Catarina, e que muitas não conseguem vir todos os meses. Então, a gente pode estar fazendo uma sessão a cada 60 dias, a cada 90 dias. Claro que se ela fizer uma a cada 30 dias, o resultado vai ser muito melhor, mas se ela espaçar um pouco mais, também vai ter um resultado maravilhoso. Bem interessante isso. Não sabia nem do laser e nem da cadeira. E o laser, Mari, é sensacional. As mulheres, o resultado é muito significativo. Tanto da cadeira quanto o laser. Então, o laser, ele age a nível local. O laser, ele tem a finalidade funcional e a finalidade estética. A cadeira é só funcional. Só que muitas mulheres, elas querem os dois, tanto funcional quanto funcional e estético. Então, quando a gente casa o tratamento ali do fortalecimento do assoalho pélvico, de melhora de toda essa questão da musculatura, da questão sexual, mais a função do canal vaginal, mais a região estética externa, o resultado fica muito satisfatório. Elas acham que realmente dá uma diferença muito significativa. Uhum. Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta. Acho que aqui as meninas enviaram uma pergunta, deixa eu ver. Perguntaram se a doutora atendia em Brasília, mas a doutora só tem em Curitiba. Mas Só pode atendo em Curitiba. aeroporto, né? Tem aeroporto, tem meios de transporte, é só ir para Curitiba. Mas também, Mari, tem médicos que fazem laser no Brasil todo, laser ginecológico. Então, é um procedimento muito comum já. Com certeza tem alguns médicos até para indicar, depois qualquer coisa ela me chama ali no direct que eu passo indicação de alguns colegas em Brasília e que eles podem estar realizando, que eles vão realizar com certeza no caso. Uhum. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Perguntaram se a doutora faz esse preenchimento com ácido hialurônico ou só procedimento cirúrgico. Não, eu faço, Mari, eu faço então o laser, a utilização da cadeira, faço o preenchimento com ácido hialurônico, a cirurgia tanto de remoção do excesso de pele, de mucosa aqui nos grandes lábios, nos pequenos lábios, a redução do excesso de pele aqui no capuz do clitóris. O que eu não faço é a lipo. Então, a lipo do capuz com o próprio preenchimento ali da gordura nessa região eu não faço, mas eu faço sim aplicação com ácido hialurônico, que também, Mari, é muito tranquilo. Na realidade, o que a gente faz? A gente faz uma super higienização.
é muito importante nesse momento que vai estar fazendo tanto a cirurgia quanto ali o preenchimento. Uma higienização muito adequada dessa região, sempre limpando de cima para baixo. Ah, depois vou dar umas dicas de higiene. E a gente faz o quê? Um pontinho de cada lado aqui, próximo do clitóris, e a gente entra com a cânula e distribui o ácido hialurônico nessa região, assim como é feito também com os bioestimuladores, que nessa região, e fica muito, muito bacana. O resultado fica muito, muito legal, as pacientes gostam bastante. Mari, já que eu peguei aqui a vulva, eu vou dar umas dicas de higiene, tá? O que que acontece? A vagina é o canal de dentro. Então, a vagina, Mari, ela é totalmente autolimpante. As mulheres, elas não precisam fazer ducha, não precisam lavar dentro desse canal. Pelo contrário, naturalmente, a mulher ela tem a produção de secreção. E essa secreção ali tem os fungos benéficos, as bactérias benéficas, tem os lactobacilos, porque a vagina naturalmente ela vai se limpando. O que a gente tem que fazer é limpar bem a região externa. Entre os grandes lábios e os pequenos lábios, sempre tem um acúmulo de uma secreção branca. Essa secreção a gente pode tirar só com água e fricção, que é quando você passa o dedo um pouco mais forte, retira essa secreção. Ou você pode também passar sabonetes que tenham componentes neutros ou que tenham ácido lático na composição. Por quê? Porque o nosso pH vaginal é ácido, então tem que ter o ácido lático aqui para ajudar nesse processo de limpeza da região externa. Depois que a mulher urinar, o ideal é que ela pegue o papel e sempre seque só batendo, nunca esfregando. Porque dependendo ali da textura do papel e se a mucosa está um pouco mais sensível, pode causar um desconforto, uma assadura, fissuras nessa região. Depois que a mulher evacuar, o ideal é que ela sempre limpe de frente para trás e nunca de trás para frente. Porque senão ela pode trazer um pouco de fezes dessa região e contaminar a vagina e começar a ter infecções urinárias de repetição ou então alguma infecção vaginal de repetição. Então é muito importante que ela cuide disso. E aqui, ó, tem uma pelezinha aqui esse capuz do clitóris que fica aqui ao redor. Então, é sempre importante, na hora do banho, ela fazer aqui, deixar o clitóris mais exposto e tirar aquele excesso de secreção aqui também da região do clitóris para que ele fique mais limpinho. Existem algumas mulheres que questionam sobre o uso de desodorantes para vagina, que elas falam, ai doutora, minha vagina não é cheirosa, tem que passar desodorante. Não tem que passar desodorante na vagina. A vagina, ela tem o cheiro dela característico e cada uma tem um cheiro, assim como a gente tem o cheiro na axila. Não é para passar desodorante no canal vaginal, porque quanto mais produto químico a gente colocar nessa região, maior a sensibilidade ou de causar ali um processo de assadura, de desconforto, um processo de irritação. Então, quanto menos coisa usar nessa região, melhor. E outra coisa também que acontece é que as mulheres falam assim, ai doutora, eu uso o protetor diário, só que quanto mais protetor diário eu uso, mais corrimento eu tenho. O que acontece, Mari, é assim, ó, a vagina, ela é muito úmida e quente. O calor e a umidade é tudo que a bactéria gosta para proliferar. Então, se ela usa o protetor diário, aquilo ali vai fazer com que aumente a possibilidade dos fungos e das bactérias proliferarem e causar alguma infecção. Então, o ideal é que ela use o protetor algum dia que ela vai ficar o dia todo, talvez, fora de casa e depois vai para algum lugar, vai encontrar um namorado, ou que ela está ali esperando a menstruação descer. Mas se ela puder ficar em casa sem calcinha e todas as noites dormir sem calcinha, isso seria o mais ideal possível. E outra questão também é dos lenços umedecidos, que tem gente que toda vez que urina ou que evacua, usa o lenço umedecido. O lenço umedecido, ele pode sim ser usado, só que não precisa ser usado todo dia, porque como ele tem produtos químicos, esse produto pode ali também causar alguma irritação e deixando a mucosa mais suscetível para infecções. E também é correto usar aquela duchinha que tem
Sabe, aquela duchinha que usam, né? É. Então, É, não é. fazer xixi, por exemplo, passar aquela duchinha de água em Ah, tá. vez de. Pra fazer xixi, depois que urinar ou evacuar, pode, mas só na região externa. Nunca colocar dentro da vagina. E outra dica importante também, Mari, é que sempre após a mulher manter relações sexuais, o ideal é que ela urine. Porque quando ela urinar, ela vai tirar ali eliminar alguma possível bactéria que ficou na entrada da uretra, ali na uretra, evitando que essa bactéria vá para dentro da bexiga, causando alguma infecção. Então, é assim, transou, acabou de transar, vai lá e urina e faça a higienização por fora. Não precisa também, mesmo que seja depois do sexo, não precisa colocar a ducha ali dentro do canal vaginal para limpar. Essa já é a função da vagina, dela limpar naturalmente. Uhum. Então, o ideal também seria fazer um xixizinho e tomar um banho. Mas assim, Só por fora, não precisa limpar por dentro, entendeu? Dentro do canal não precisa, mas aqui essa região ela pode estar lavando e fazer xixi. Fazer xixi seria a melhor recomendação pós-sexo, que seria uma das melhores formas de evitar possíveis infecções. fizeram uma pergunta aqui, aliás, duas perguntas. Perguntaram se pode usar sabonete íntimo e se a alimentação interfere no cheiro da vagina. Em relação a sabonetes, o que a gente orienta é que o sabonete seja líquido. Por quê, Mário? Olha só, existem muitas mulheres que dormem na mesma casa, tem a mãe, irmãs, e o sabonete fica lá no banheiro. Quando ela pega aquele sabonete em barra, por exemplo, eu acabei de tomar banho, eu vou lá, eu passo o sabonete no meu corpo e eu passo o sabonete nessa região. Se eu tiver alguma infecção, alguma bactéria e eu uso o sabonete de barra, eu posso deixar ali no banheiro. Logo a seguir, a minha mãe, minha irmã podem vir tomar banho, usar aquele mesmo sabonete e ter ali a minha bactéria ali naquele sabonete. Então, a gente fala sempre que o ideal para limpeza da vagina seria sabonetes líquidos, neutros, ou que tenham ácido lático na composição. Então, isso é só elas irem na farmácia, acham com muita facilidade. Ou cidade menor, elas podem estar usando os shampoozinhos de bebê, aqueles shampoos Johnson. Então, o que acontece? Ela derrama na mão, faz ali passa entre uma mão e outra e ela vai passar entre os pequenos e os grandes lábios. Entendeu? E aí ela vai enxaguar. Por quê? Porque quando ela derrama o sabonete na mão, ela não vai estar colocando o sabonete diretamente na região genital. Uhum. Entendeu? E a outra, qual que era a pergunta? Sobre a alimentação, se a alimentação interfere no cheiro. Interfere. Alimentos, por exemplo, alimentos, inclusive no pH. Tem muitas mulheres, Mari, que elas têm muita infecção vaginal, principalmente por candidíase. E a candidíase, ela desenvolve totalmente no meio mais doce, no caso, né? Então, assim, quanto mais doce a mulher comer, mais doce vai ficar esse pH, no caso, fazendo com que prolifere fungos. E tem vários alimentos, por exemplo, falam sempre do abacaxi, de algumas outras frutas que podem modificar. Por exemplo, no sexo oral, tem parceiros que falam, olha, o gosto da vagina cada dia tá de um jeito. Na realidade, claro que muda também da fase do ciclo que ela tá e da alimentação. Então, a alimentação de uma mulher que é ali, ó, por exemplo, muita bebida alcoólica, cigarro, muitos condimentos, frituras, ela fica com gosto diferente do que se tiver uma mulher ali, ou cheiro, né? Eu tô falando gosto por causa da questão do sexo oral. Mas o cheiro também, ele pode variar de acordo com o que a mulher come, com certeza. E até mesmo o esperma do homem, né? O homem, quando ele tem ali uma alimentação muito rica em proteína, fuma, bebe, até o cheiro do esperma pode ser diferente. Então, a nossa alimentação influencia até nisso. Uhum. Doutora, eu queria agradecer pela live, foi incrível, eu adorei. Foi uma aula sobre cirurgia íntima, sobre vagina, né? Sobre toda essa parte, não sei se estou falando da maneira correta, como que é, né? Mas
E a doutora é uma querida, adorei conhecer você e só tenho a agradecer. Ai, obrigada, eu que agradeço, Mari. Na realidade, assim, ó, o meu recado para todas as mulheres que estão aqui hoje nos assistindo é que, assim, ó, eu queria que vocês entendessem um pouquinho aí sobre as indicações e as possibilidades da cirurgia ginecológica, que a cirurgia ginecológica, ela está aqui para trazer muito mais autoestima para todas as mulheres que têm, sim, algum fator que pode incomodar. Então, muitas vezes a gente acaba criticando ou até mesmo não... é, ali no sentido não estando na pele da amiga ou que comenta e tudo mais, né? Mas só quem passou por essa cirurgia, só quem fez essa cirurgia que sentiu a melhora ali, sabe o quanto que pode realmente mudar na autoestima. E a minha orientação é que sempre procurem profissionais capacitados, tanto ginecologista quanto cirurgião plástico, porque a gente sabe, né, Mari, uma cirurgia bem feita pode trazer muita felicidade, mas uma cirurgia mal feita, ela pode trazer grandes sequelas, desde físicas quanto emocionais. Procurem, não deixem de pesquisar. Faça realmente com o médico que você sentiu muita confiança, que você consiga entregar o corpo ali no caso, né? Para ele estar fazendo essa correção cirúrgica. E qualquer coisa também eu estou aqui à disposição. E vocês podem mandar várias dúvidas ali no direct, ou então ali sempre no feed é mais fácil da gente responder e a gente vai conversando, esclarecendo todas as dúvidas. E Mari, ó, continua fazendo teu trabalho aí. Eu conheci você há pouco tempo, né, através do teu Insta, mas tenho assistido algumas lives e tenho aprendido bastante também. Eu acho que toda a informação é muito válida e vem a agregar cada vez mais. Sim, muito obrigada. Obrigada, meninas, pela participação e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau! Até mais.